Opa, tudo bem? Você sabe como você vai ganhar de 98% da população mundial? É isso mesmo que eu estou te falando. Quando você entender sobre a escassez do Bitcoin e mais do que isso, quando você começar a montar uma carteira de investimentos estruturada para o longo prazo, isso vai te aposentar muito, mas muito mais rápido do que você imagina. Então, vamos aqui aos fatos. Eu já compartilho a minha tela mostrando o tamanho da população mundial hoje. Mais de 8 bilhões de pessoas espalhadas aqui pelo mundo, sendo que a Índia e a China são os países mais populosos. Mas veja que interessante, se a gente pegar só o recorte dos milionários, as pessoas que são milionárias nesses países, em dólar, né? Milionários em dólar. A maior parte está nos Estados Unidos, tudo bem, mas qual é o ponto aqui? Estamos falando de um total, está aqui na tela, ó. Quantos milionários existem? Aproximadamente 58 milhões de milionários, 1,5% da população adulta do mundo, ou seja, menos de 2% da população. Agora, eu vou pedir para o pessoal da edição aqui me ajudar colocando na tela esses números e você vai entender melhor. Nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, cerca de 58 milhões de pessoas que são milionárias, e nós só temos 21 milhões de bitcoins, de unidades de bitcoins disponíveis de hoje para o resto da nossa existência. Ou seja, se cada um milionário quiser comprar um bitcoin, não estará disponível. E essa escassez é extremamente valiosa. E o Bitcoin, por exemplo, é um ativo que está disponível para nós comprarmos com muito menos dinheiro, né? Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações. E eu vou inclusive mostrar essas frações aqui na tela para você agora, porque isso é importantíssimo, e daqui a pouco eu te mostro o quanto esse um Bitcoin pode valer no futuro e se isso vai te aposentar ou não. Vamos lá. Primeiro, as frações de bitcoins, como essa tabela que já está aparecendo aqui na tela, elas têm um nome de satoshis. Então, uma fração de bitcoin é um satoshi, também conhecido como um SAT, um SAT, ok? Mas qual que é a lógica aqui? Um bitcoin hoje está valendo aproximadamente 92 mil dólares, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, se a gente fizer uma conta aqui, vezes 5, né? Deixa eu até colocar aqui no conversor da Coinbase, ó, um Bitcoin hoje equivale a mais ou menos 487 mil reais, tá? Agora vamos continuar aqui esse nosso estudo. Obviamente, meio Bitcoin, né, 0,5 de Bitcoin, equivaleriam a algo em torno de 46 mil dólares hoje. E veja que essas casas decimais vão indo muito para longe, né? Então você pode comprar uma fraçãozinha de Bitcoin, que seria um satoshi, por bem menos do que 1 centavo de dólar, né? Por exemplo, para você comprar 2 centavos de dólar, você estaria comprando 20 satoshis, que equivalem a 0,0000002 BTC, tá? Então, a gente fala muito sobre isso daqui, pessoal. Preste muita atenção que isso pode mudar o seu futuro. 0,1 Bitcoin, tá? Se você comprasse hoje 0,1 Bitcoin, você pagaria 9.265 dólares. E algum tempo atrás, você teria pago muito menos. Então, esse é o ponto aqui. Pagar barato por algo que vai te trazer um ganho no futuro, né? E daqui a pouco a gente fala sobre o potencial. Obviamente é incerto, mas a gente vai falar sobre o potencial. E aí eu compartilho contigo aqui uma imagem que mostra, por exemplo, o poder de compra do Bitcoin. Veja, comparando com o iPhone. Lá no passado, o iPhone 4S, seria necessário 162 Bitcoins para comprar um iPhone, sendo que hoje só é necessário 0,007 BTC para comprar o iPhone 17. Então, se você ainda não acumulou 0,1 Bitcoin, de repente você não precisa nem estar tão preocupado assim com o preço do Bitcoin hoje. Você ainda está na fase de acumular. A gente fala que o 0,1 Bitcoin, ele realmente muda o jogo. Então você pode, por exemplo, ir comprando aos poucos. Porque de repente você vai me falar, pô, Ricardo, mas eu não tenho 9 mil dólares, ou seja, quase 50 mil reais para comprar o Bitcoin de uma vez só.
né? Daqui a pouco eu te mostro aqui um outro estudo que eu fiz de que isso é muito bom para você, porque você pode comprar aos poucos. Você não vai comprar nem no valor mais alto e nem no valor mais baixo. Então, comece a investir em Bitcoin também, mesmo que seja um percentual da sua carteira. E, inclusive, eu deixo a minha recomendação aqui que você faça isso através da Coinbase, que é a corretora de criptomoedas que eu utilizo, considero ela super segura. Ela é uma exchange nacional, né? Ela tem CNPJ no Brasil, embora ela seja a maior dos Estados Unidos, o que nos traz muita segurança e credibilidade, e inclusive com esses dois links que eu vou deixar aqui na descrição, se você abrir conta através de um deles, você ganha entre R$ 20 de Bitcoin, de boas-vindas, até R$ 350, ok? Eu vou deixar todas as explicações aqui embaixo, mas utilize esse link para abrir sua conta e aí você já ganha esse bônus de boas-vindas quando você fizer a sua primeira compra de criptomoedas. Se você comprar menos que R$ 1.000 no primeiro aporte, você ganha R$ 20 de bônus. Mas se você tiver mais que R$ 1.000 para começar a investir, você ganha entre R$ 50 e R$ 350 de bônus. Beleza? Aproveite! Agora vamos à parte mais legal aqui, né? Será que realmente 0,1 Bitcoin pode te aposentar? Quanto será que pode ser a cotação de um Bitcoin lá no futuro? Como eu falei, hoje enquanto eu gravo esse vídeo, é US$ 92 mil. E aí eu já vou começar a compartilhar um pouco aqui dessas teses, né, de quanto o Bitcoin pode valer no futuro, sendo que a primeira é da ARK Invest, e eu gosto justamente porque eles mostram um pouco da onde pode vir esse potencial, tá? Eles colocam aqui num cenário base, lá para 2030, um Bitcoin pode estar sendo avaliado em US$ 710 mil, que seria um crescimento de 40% ao ano, que é muita coisa. Né? Pode ser até, no cenário mais otimista deles, 1,5 milhão, né? Um Bitcoin valer isso. Ou então, no cenário pessimista, 300 mil, que também seria um ganho, um crescimento de 21% ao ano. Ou seja, o que eu gosto de ressaltar aqui é isso. Ó. Veja que as maiores barras aqui mostram o maior potencial. Da onde viria um possível lucro, uma possível valorização do Bitcoin? Veja que as duas maiores partes são investimento institucional e o ouro digital, ou seja, a gente viu que tem muitas empresas já investindo em Bitcoin, né? Inclusive, nesses últimos dias, a segunda maior gestora de ETFs lá dos Estados Unidos, a Vanguard, veio na bota da BlackRock, né, que mudou o mercado, elevou muito o patamar do Bitcoin, né, quando a BlackRock entrou, muitos bilhões de dólares entraram nesse mercado, a Vanguard também está entrando forte no mercado de Bitcoins. Então, esse é um ponto. E o outro, que ele é importantíssimo, é essa ideia da reserva. O Bitcoin como um pouco do ouro digital. Saiu uma outra notícia esses dias, vou também compartilhar aqui na tela, que o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do banco dos lados dos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, disse exatamente isso. O Bitcoin é um rival do ouro, não do dólar. Né? E outra notícia que saiu esses dias também, a República Tcheca, né? Um país, né? Um governo de um país comprou o Bitcoin como reserva, né? Ou seja, se a gente pegar um pouquinho do potencial do ouro e colocar no Bitcoin, é aí que pode estar o valor, por causa dessa escassez que o Bitcoin tem e a tecnologia que tem por trás, ok? Então aqui a gente está falando, dentro dessa ideia da ARK Invest, crescimentos do Bitcoin entre 21% ao ano até 58% ao ano. Isso aqui, galera, é muita coisa. Inclusive, para continuar essa ideia do potencial, a adoção do Bitcoin pode ajudar e muito. Tá? Tem esse artigo aqui feito pela River que também fala sobre isso. Hoje a gente ainda está no começo da adoção do Bitcoin, principalmente como uma reserva global, um ativo de reserva global. Veja que, se a gente pensar até 2100, por exemplo, o Bitcoin deve e muito ganhar um pouco do espaço do ouro, da prata e dos títulos do tesouro norte-americano. E eu gosto muito também desse outro gráfico aqui embaixo, que mostra justamente onde nós estamos hoje nessa adoção global, né, do Bitcoin. Só 3% do mundo já adotou o Bitcoin, isso em 2025, que é mais ou menos o que aconteceu com o banco online em 1996, as mídias sociais em 2005 e a internet em 1990. Então veja, se o Bitcoin crescer tanto quanto cresceu a internet, quanto cresceu as redes sociais ou o internet banking, a gente está só no começo, tá? Então esse é um grande potencial. Mas ok, eu não posso ter certeza absoluta que isso vai acontecer mesmo. Por isso que eu acho que
uma montagem de carteira interessante. E eu vou te mostrar os números agora, até pensando numa aposentadoria. Se você investir, por exemplo, R$ 100 por mês, R$ 300 por mês, vamos olhar um pouquinho o histórico do que aconteceu com o Bitcoin nos últimos 10 anos para a gente chegar em algumas contas aqui, algumas projeções. Eu entrei aqui no ChatGPT e joguei uma tabela com a cotação do Bitcoin diária ao longo dos últimos anos. E aí o que a gente vê? Né? Eu vou até colocar aqui esse gráfico, muitos anos de alta e alguns anos de baixa. Né? Então, por exemplo, a gente teve 2017 completamente fora da curva, uma alta muito grande, né? Quando a gente volta aqui a gente vê 1.200% de lucro naquele ano, algo que eu acho que não deve se repetir, né? Mas se a gente pegar aqui desde 2002, a gente teve uma queda de 65% naquele ano, mais 2023 uma alta de 154% e depois uma alta também em 2024 e agora 2025 praticamente andando de lado. Mas o que a gente vê aqui? Eu fiz uma pergunta na sequência para o ChatGPT de uma pessoa que tivesse investido $100 a cada dia 1, todos os dias 1 desse mês, de todos os meses aqui durante esse período. Veja, R$ 100 teriam se transformado nesse momento em $330 mil. Mas eu ressalto esse ponto, essa pessoa teria acumulado 3,5 bitcoins. Tá? A gente está falando que uma pessoa que acumule 0,1 Bitcoin pode ter muito dinheiro lá no futuro, em 2030, em 2045, em 2050, tá? E essa alta aqui, a rentabilidade média do Bitcoin nesses 10 anos foi algo em torno de 60% ou 70% ao ano. Isso é algo muito fora da curva, até porque eu te mostrei que 2017 foi um negócio maluco, né, que não deve se repetir. E aí eu continuei a pesquisa aqui no chat, eu peguei que nos últimos 5 anos o aumento médio foi 26,25% ao ano, tá? Aí eu vou colocar esses números nessa nossa planilha pensando em aposentadoria, ok? Eu gosto sempre de usar esse número de 12,68% nas minhas simulações, que é 1% ao mês. Se eu colocar aqui 26%, que foi a rentabilidade do Bitcoin, isso aqui vai explodir a planilha. Quer ver só? Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que invista, sei lá, R$ 500 por mês ao longo de 20 anos. Quanto dinheiro ela vai ter no futuro? Cerca de R$ 494 mil, que vão gerar uma renda de 4.943 de renda passiva para ela. Pô, mas se eu aumentar isso aqui para 20% ao ano, mais que dobrou o patrimônio dessa pessoa, tá? Então, assim, primeira lição, inclusive essa planilha aqui, eu vou deixar um link na descrição que você pode fazer o download gratuito para fazer suas simulações. A primeira grande lição, se a gente conseguir aumentar a rentabilidade, ótimo. E talvez o Bitcoin, dentro da sua carteira de investimentos, consiga elevar, né, a sua rentabilidade. Ao invés de 12% ao ano, de repente sobe para 13%, 14%, 15% ao ano. Tá? Eu não sei se o Bitcoin vai continuar valorizando 30% ao ano, mas eu acho que faz sentido dentro da sua carteira. Isso pode elevar a sua rentabilidade e o seu patrimônio. E quer ver mais? Uma coisa que ninguém fala aqui na internet, que é importantíssima, é você começar rápido. Aqui dentro da planilha, eu vou colocar mais uma vez aqui, só que o aporte rápido, tá? Veja, vou voltar aqui, 12,68% ao ano é a rentabilidade dessa pessoa que investe R$ 500 por mês. E ela vai tirar esse dinheiro, vamos dizer, daqui a 20 anos. Agora, se por acaso essa pessoa, aqui no mês 1, ela já tiver um aporte rápido, por exemplo, se ela já tiver R$ 50 mil para investir, veja que, ao invés de um patrimônio de 494 mil, você vai ver quando eu der o Enter aqui, ó, nessa célula, isso vai mudar. Vai ser 1.033.000. Por quê? Porque esse dinheiro aqui no mês 1, no dia 0, ele já vai tendo a incidência dos juros compostos. E isso sim é o que vai fazer você ter uma aposentadoria tranquila no futuro, tá? Então assim, eu vejo o Bitcoin como uma classe de ativos interessante, ainda num preço bom. Então eu acho que sim, que você deve ir acumulando Bitcoin até chegar pelo menos nesse 0,1. Quanto mais barato você pagar, melhor, mas eu acho que você pode fazendo isso todos os meses, ok? E, obviamente, pense sempre na sua carteira, né? Uma parte do seu dinheiro em um ativo muito seguro, porque a gente não quer só correr risco, alta volatilidade na nossa carteira, né? Tendo essa diversificação assim, eu acho que você vai conseguir ganhar o jogo também. E seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.